Olá pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Eu tô aqui chupando a balinha de magnésio, né? É muito bom para quem tem refluxo, que arrota muito, né, pessoal? Essas coisas, né? Essa balinha é muito boa, tá? Para pra gente que tem esse problema assim, tá, pessoal? É pior que a gente come quando eu como carne mesmo, tá, pessoal? Parece que a carne é difícil de a gente digerir, tá? Eu comia tranquilamente, não tinha problema nenhum, mas depois que eu, assim, as coisas espirituais, né? Parece que não tô mais, assim, comendo carne como antigamente, tá? Eu como ainda, tá? Porque carne moída, porque teve uma semana aí que eu passei sem comer carne, né, pessoal? Eu fiquei me sentindo tão bem fraco, tá? A gente não pode deixar de comer, tá? Tem uns vegetarianos aí, as pessoas que são vegetarianos, né? Não comem nada de que é carne, mas elas parecem que tomam um suplemento aí de para a vitamina B12, né? Porque a carne ela produz no nosso organismo a vitamina B12, né? E a B12 para a gente é muito importante, né, pessoal? A vitamina, tá? É essencial para o nosso funcionamento da nosso organismo, né? Para entrar naquela homeostase, tá? Foi até um tema que eu falei aqui, tá? A homeostase espiritual. Se tem a homeostase do corpo, o corpo entra em equilíbrio, existe a homeostase espiritual também. Foi um vídeo aí, tá aí gravado aí no meu canal, tá? Agora tomar aqui um suco de goiaba para rebater, tá? Para tudo tá bem, para a gente continuar essa segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente falou aí, pessoal? Né? O que é a energia de estar perdido, né? A energia da pessoa que estão perdida nesse mundo, né? O que é essa energia? Então, a gente viu lá na primeira parte aí, né, que a energia de estar se refere à sensação, então, é uma sensação que a sua consciência está sentindo, de desorientação, então está desorientado, ou sentimento de falta de propósito, incerteza sobre o caminho a seguir na vida. Então, a insegurança, né, tá batendo ali esse sentimento de insegurança, né, de tá meio perdido, ou o que é que eu faço? E aí, Samuel? Oh, meu Deus, e agora? O boi morreu. Tá? Então você tá nesse sentimento, tá, pessoal? Isso já aconteceu comigo, acontece com tá acontecendo com as pessoas aí, tá? É um sentimento comum, né? Então é comum que todo ser humano sinta isso. Que pode surgir de momento de mudança, então a gente viu que às vezes deve ser mudança de relacionamento, perda de emprego, né? Mudar de cidade, mudar de casa. Então, quando há tipo dessas mudanças, bate esse sentimento. Perda, então, perder emprego, perder pessoas, perder uma casa, perder um negócio, então, bate esse sentimento. Ou então, ou insatisfação com a situação atual, então, com sua vida atual. Às vezes não é nada disso, às vezes a pessoa está bem, tá? Tem dinheiro, tem emprego, tem ali aquela segurança, mas ele não está feliz ali, está insatisfeito, não está gozando. Pessoas insatisfeitas é que não está gozando já. A pessoa, você vê um relacionamento de um homem a mulher, ou perguntar assim, ah, não estou satisfeito, você não me satisfaz, já pensou? Então isso é um problema muito grande, tá? Principalmente para o homem.
a mulher falar que ele não está satisfazendo ela. É uma perturbação na mente, tá, pessoal? Então, insatisfação, mas ele está falando essa insatisfação, a insatisfação da vida, tá? Que você não está sentindo gozo na vida que você está levando. Às vezes até está levando uma vida aí, trabalha, tem ali seu dinheiro, tal, tem as coisas, sai, passeia, né? Mas você não está gozando. Então, ele está falando dessa insatisfação, tá, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta: e como podemos sair desse sentimento de insegurança? Como é que a gente faz, pessoal? É o que a gente veio discutindo até agora, né? Que é a gente voltar para o nosso propósito, a gente trabalhar nossa espiritualidade, né? Para a gente nos conectar com a nossa essência divina. Você viu no vídeo de ontem? Então, esse vídeo aqui é para cumprimentar o de ontem, tá? Que aí você vai descobrir o seu propósito de vida. Então, você entrando no seu propósito de vida, naquilo que você veio fazer, vai lhe trazer esse propósito de vida, vai trazer, você vai sair dessa energia de estar perdido. Você diz, não, eu estou aqui por causa disso, disso e disso. Não estou perdido. Entende, pessoal? É isso que tem que acontecer, tá? Porque as pessoas não entendem essas coisas, tá? Tem pessoas que estão sentindo os sintomas, coisas acontecer, mas ela. O que é isso? O que é isso, irmão? É isso aí. É que você não está no seu propósito de vida, tá? Para chegar, né, para você entender o seu. Você tem que trabalhar a sua espiritualidade, estar em conexão com a frequência espiritual. E isso é um trabalho, é um processo, é uma jornada espiritual. E aí, alguns que não querem fazer isso, não, não, isso eu não quero. Aí vai procurar esses falsos profetas que dá a solução de uma noite por dia. Aí, tá? Pastores, tá? Tem os espíritas que trabalham cartas, não sei o quê, vai acessar seu campo, né? Mental, seu campo arcático, né? Tem aí o que vai dar solução para você. O que tem é gente que quer dar solução, tá? Dizer que tem o poder para dar solução. Que aparece aí, ó. Se você abrir agora aí na internet aí, você vai ver aí, tá? E aí, são caminhos fácil, caminho largo. Mas é como eu falei, a gente tem que escolher o caminho estreito, né? Eu até falei um vídeo aqui. O que é o caminho estreito? A gente tem que. Aquele caminho de Cristo, tá? É um caminho ali que você tem que ir caminhando e crescendo para descobrir o que é que realmente você vai fazer. Quando você entrar nessa, você vai descobrir aquilo que lhe dá gozo na alma. Tá certo, pessoal? Essa foi a primeira parte que a gente falou. Aí a segunda, ele fala: em algum momento da vida, todos nós já sentimos perdido. Então, em algum momento da nossa vida aqui, a gente já se sente perdido. E aquela sensação de vazio, de não saber para onde ir, o que fazer a seguir. Então, aquele momento, o que é que eu faço? Meu Deus, né? Meu Deus, o que é que eu faço? Ai. Então, pessoal, nessas horas você precisa de pessoas que tenham uma visão mais ampla, né? Por isso que um terapeuta holístico, eu sou um terapeuta holístico que tem uma visão mais ampla. Então, tanto do homem físico, emocional, que é a alma, e espiritual. Então, tem que entender tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, e aquelas. Parece que o caminho à nossa frente desapareceu e ficamos paralisados, inseguros, né? Então, por isso que é o sentimento de insegurança.
sobre qual direção tomar. Então, qual direção vou tomar? Meu Deus, e agora? É o caminho largo ou o caminho estreito? Tá, pessoal? Aí ele fala, talvez seja a insatisfação com o trabalho, com o relacionamento, que chegou ao fim, ou apenas a sensação de que nada mais faz sentido. Então, é aquele momento que o trabalho não está dando sentido, o relacionamento que você entrou a vez foi por N coisa, não por isso, pessoal, é tão sério, pessoal, esse negócio de você se juntar a uma pessoa. As pessoas se juntam se parecendo que é juntando brinquedo, né? Parecendo que está juntando uma coisa. Então, pessoal, as pessoas não é um brinquedo, pessoal. Não é bebê borne, tá? Que você usa e depois vai largar, tá? A pessoa carrega ali uma consciência, tem um sentimento por detrás. Mas as pessoas se juntam assim, ela não vê verdadeiramente se é a pessoa que ela quer passar o resto da vida dela, quer ali curtir a vida com aquela pessoa, tá? E é isso que acontece, tá, pessoal? A maioria do relacionamento. Então, tudo que é. Depois, olha quanto de separação aumentou aí, pessoal. Até nos que combatia essa separação, que é os evangélicos, é o que estão mais separando agora. Entende? Então, por quê, pessoal? Você tem que seguir, por isso que a intuição, ela tá ali para fazer com que você não erre mais, tá? Mas às vezes a gente, quando está dormindo, a gente é influenciado pelas coisas que tem aqui, né? Pela família, pela sociedade, então pelas coisas que, né? Financeira, pelas coisas que tem aqui. Então, às vezes a nossa consciência toma decisão influenciada por N coisas, principalmente quando você está dormindo. Mas se você já está desperto, é uma pessoa espiritualizada, você vai saber tomar decisão de acordo com o que a intuição falar com você. E é preciso ouvir, tá? Aí ele fala: o fato é que esse sentimento é muito mais comum do que se imagina. E você não está sozinho. Então, você não está sozinho para tomar decisão, tá? Deus está com você. A espiritualidade está com você, tá? Você que é espiritual, tá, pessoal? Você está dormindo aí, não faz. Você vai tomar decisão segundo o ego, tá? Aí ele fala, mas como sair dessa fase de incerteza? Como reencontrar o propósito de vida, né? E seguir em frente quando parece que não há uma luz no fim do túnel. Então, precisa buscar luz, porque você está sem luz no fim do túnel. Então, quem é a luz? Quem é a verdade? Tá? Então, você vê que dá o caminho tudo para levar a Cristo, tá, pessoal? Aí ele fala: antes de tudo é importante entender que sentir perdido faz parte do processo de crescimento. Então, faz parte também, porque é o momento que você se sente assim, porque a espírita quer que você mude alguma coisa para fazer você ir para outro degrau evolutivo. Por isso que você passa por isso, para você tomar a decisão de você ir para outro degrau, tá? E às vezes a gente não entende. A pessoa que não tem conhecimento, não entende isso que está acontecendo com a vida dela. Nenhum caminho é linear. Em momentos de dúvida são essenciais para que possamos nos redescobrir, né? A gente redescobrir quem é a gente, verdade. Isso não significa que você está falhando ou que algo está errado com você. Não é isso. É o momento de você fazer você crescer. Ao contrário, esse momento pode ser convite para refletir sobre o que realmente importa. Então, sobre aquilo que realmente você se tornar verdadeiro, escolher aquilo realmente que importa. Pode ser uma coisa supérflua, tá, pessoal? Você viver uma vida totalmente simples, mas é aquilo realmente que importa para você, tá?
Aí ele fala, sem sentir perdido, também é um sinal de que você está precisando de uma pausa em meio ao caos, à correria do dia a dia. Muitas vezes esquecemos de dar um tempo para nós mesmos. Então, é esse tempo frenético, né, que a pessoa nem para pensar, pessoal. Então, esse sentimento que você vê é para você parar, refletir. Então, tem que parar no divã e pensar, tá? Permitir respirar, desconectar do barulho externo. Então, a gente precisa deixar essas coisas mais internas e começar a ouvir a intuição. E ele fala, e principalmente ouvir o que a sua intuição está tentando dizer. Então, você está vendo, pessoal? Eu já estou lendo antecipado antes de eu ler, a coisa já vem na minha consciência isso, tá? Então, você tem que. Essa pausa, às vezes acontece, se a pessoa fica sem desânimo, né? Dá aquele vazio. É para a pessoa parar para acertar as coisas, acertar a frequência, acertar, acalmar a mente, respirar, desconectar um pouco desse externo, né? E ouvir a intuição. Então, se tornar mais espiritual. É o momento de você se espiritualizar. Essa pausa não precisa ser longa, mas deve ser intencional. Pode ser uma caminhada na natureza, um momento de meditação, então pode ser essa pausa. Ou até mesmo escrever seu pensamento num diário. Escrever o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou passando, tá? O importante é criar um espaço para que você possa reconectar consigo mesmo, né? Então, com a sua essência e começar a ouvir a sua necessidade e desejo mais profundo. Então, o desejo da alma. Então, você vai ouvir qual é o seu propósito. Porque a gente está tão frenético, né? O mundo, as coisas aqui, que a gente não para, pessoal. E tem muitas pessoas assim, tá? Aí ele fala, depois de identificar seus valores e dar uma pausa para ouvir a sua intenção, é a hora de agir. Então, depois que você viu o que é a espiritualidade, ele mostrou qual é o seu. Agora você toma a decisão. É hora de agir. Para mudar a frequência, tá? Aí ele fala, no entanto, ao invés de tentar resolver tudo de uma vez, comece pequeno. Então vai resolvendo as coisas. Às vezes, grande mudança pode parecer assustadora e difícil de realizar. Por isso, foque em ações simples que podem te ajudar a retomar o controle. Então, vá tomando decisões simples, depois você vai engrossando o caldo até tomar uma decisão verdadeiramente grande, tá, pessoal? Aí ele fala, sentir-se perdido não é o fim da linha, mas sim um capítulo em sua jornada de autodescoberta. Então, já é o primeiro capítulo. Na hora que você entra assim, é bom esse sentimento, essas coisas que você tá fazendo com que você pare para você se voltar para ouvir a intuição, trabalhar a sua espiritualidade. Então, é um capítulo que vai se iniciar na sua vida. Confie que, por mais desafiador que seja, né, esse processo, você é capaz de superar essa fase, encontrar um novo caminho. Então, um novo e vivo caminho. Se conectar com a espiritualidade e ouvir a intuição. Então, você pode se conectar com e ouvir a sua intuição para mostrar o que realmente você veio fazer. Não é ir procurar aí pessoas que lê o registro acártico, lê carta, joga búzio, tarô, não sei o que. Não vá por esse caminho fácil. Aí dizer tudo ali que é isso que vai acontecer, tudo aqui. Ou outro que lê a bola mágica. Alguma coisa assim, tá, pessoal? Não vá. Vá pelo caminho estreito, o caminho de Cristo, o trabalho da espiritualidade.
para você ouvir a intuição, ouvir a voz do Espírito. Vai dizer o que é que você tem que fazer. Não se cobre tanto para ter toda a resposta agora. Então, não se cobre, eu quero a resposta agora. Relaxe no processo do trabalho. Relaxe que a intuição, a resposta vai vir no momento certo, pessoal, tá? Fica naquela ansiedade logo, tá? E é isso que os pratos prontos significa. Essa é o prato pronto da espiritualidade. A maioria que faz isso aí, tá? Lê mão, faz coisas aí, tá? Dizendo que tá vendo a vida da pessoa, tá? Até o meio evangélico tem também, tá? Você vai, eis que eu vejo, eis que eu tô vendo, Deus, o Senhor tá me mostrando a sua vida. Oh, meu Deus, você vai ser rico, vai casar, né? Você já viu essas coisas acontecer, pessoal? Eu já vi muito, tá? Então, são prato pronto, tá? Da espiritualidade aí, tá, pessoal? Então, em vez disso, valorize, pergunta e permite que o tempo traga mais clareza. Então, o tempo vai mostrando para você. Vivam a nova espiritualidade significa estar na busca. Então, viver a espiritualidade é você estar na busca. Ideais de perfeição, mais dialogar com a vida perdida. Então, não é o ideal de perfeição. Então, espiritualidade não é aquele ideal. É você dialogar com a vida, é você ir vivendo melhor a cada dia. E que deseja retornar ao lar, né? A gente retornar o nosso espírito ao espaço do amor e do misericordioso. Então, do Deus misericordioso. Então, até a gente retornar. Então, a gente vai viver nessa vida perdida que a gente tem, fazendo o melhor que a gente pode. Não é para chegar à perfeição, tá, pessoal? É aquilo que cada dia a gente vai melhorando mais um pouco. Isso que é viver a nova espiritualidade. E muitos não estão entendendo, tá? Tá querendo o prato pronto, tá querendo, não, eu quero ficar rico. Aí o pastor, vem aqui, você vai ficar rico, né? E aí, tá, pessoal? Muitas pessoas estão entrando nessa barca furada. Ele vai até o meio do mar, quando chega lá, afunda, tá, pessoal? Porque não tem Cristo. Foi atrás aí desses espíritos enganadores, tá? Aí afunda. E depois volta para a verdade. Espero que volte de todo o coração, né? Tem uns que nem voltam. Afunda lá, fica por lá mesmo. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Em tá falando isso aqui, tá? Até sobre o meio espiritualista também que estão fazendo essas coisas aí, tá? Muitos espiritualistas vão ficar até retado comigo que eu tô falando isso. Mas isso é uma verdade, tá? É uma verdade. E isso é caminho fácil, é prato pronto, tá? Você tem que ensinar a pessoa a viver uma nova espiritualidade, tá? Aquilo ela fazendo melhor, encontrando o caminho dela, o propósito dela. É isso que tem que falar. E essas pessoas não ensinam isso às pessoas. Eles aproveitam que as pessoas estão dormindo, começam a dar esses pratos prontos às pessoas. Esse caminho fácil. E aí a pessoa engana a pessoa. A pessoa não tem a base firme, chega lá no barco, lá afunda, ela morre lá. Tá sem Cristo. Isso é caminho sem Cristo, tá? Eu tenho que falar isso, pessoal. É a verdade, mas vai doer em alguém, mas é a verdade, tá? Vocês querem a verdade ou não? Se você. Aqui é um negócio onde eu tenho que falar a verdade. Se você não quer a verdade, tem aí os falsos profetas que vai falar aquilo que vocês querem ouvir, tá? Eu aqui já falei, tá, pessoal? Pode ficar 2, 3 pessoas. Eu não estou nem ligando, tá? O negócio é eu trabalhar o meu processo. Aqueles que estão me ouvindo entrar também, trabalhar o processo dele, amém. Se não, eu não estou interessado em like,
em se eu vou ganhar dinheiro com um negócio de vídeo. Eu não estou interessado nisso, tá? Você vê que eu não peço nada aqui a ninguém, tá? Eu deixo aí meu pico aquele que sentir que para contribuir, para eu falar essas verdades que os outros canais não falam você. Eles começam a vender esse tipo de espiritualidade, esse tipo de caminho fácil, tá? Eu não vou fazer isso. Nem os pastores fazem isso e o meio espiritualista. Eu não vou fazer nenhum que os dois fazem, tá? Entende, pessoal? É sério, tá? O caminho aqui é o caminho sério. Eu não vou levar nada dessa vida aqui. O que eu tenho que trabalhar é essa minha sinceridade, humildade. É isso que eu tenho que trabalhar, tá? Levo nada. Ninguém vai levar nada. Essas pessoas que estão entrando por esse caminho, alguns estão percebendo, estão voltando atrás. Na live ontem eu vi que o espiritualista estava falando, tá? É porque eles estavam entrando no caminho, eles estão vendo que estão entrando no caminho em uma barca furada. Vai afundar lá no meio do mar, porque está sem a verdade. Sem verdade não existe despertar da consciência. Não tem, tá? Não adianta, tá? Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse sentimento, essa energia de estar perdido, pessoal? Esse sentimento de insegurança, será que a Bíblia fala ou não? Vamos ler. Salmo 25, versículo 9. Conduz os humildes na justiça e ensina o seu caminho. Então, aquele que é humilde, tem a frequência da humildade, Deus vai conduzir ele na justiça, vai ensinar o caminho a ele, vai guiar ele. Então, a todos aquele que é espiritual, humilde, pessoal, Deus vai ensinar, você não vai errar, você não vai se sentir, você não vai sentir esse sentimento de insegurança, porque Deus vai estar com você. Mesmo que você sinta, Deus vai falar, não teme, eu estou contigo. Foi o que ele falou para vários que estavam no caminho dele. Eu falei contigo, Josué, sede corajoso, eu estarei contigo aonde quer que você fores. Então, será que Deus está onde a gente for, pessoal? Não, a gente confia, tá? Isso é a nossa crença, a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, tá? O que mais? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês. Então, Deus está falando, né? Sou eu que conheço, porque eu que coloquei esse plano aí na sua alma. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. Então, além de Deus nos ajudar a prosperar, não causar dano, vai dar a gente esperança e um futuro para a gente. Então, deixa esse Deus guiar você, pessoal. Ouça a sua intuição, tá? Para que você não sinta essa energia, esse sentimento de insegurança, tá? Então, como é que a gente tem que sair? É nos aproximando de Deus, a gente sair desse sentimento de insegurança, pessoal. O que mais? João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a você outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, o que é que Cristo fala para o apóstolo? Você não vai ficar órfão, você não vai ficar sozinho, tá? Mas eu vou pedir ao Pai, ele vai dar outro conselheiro. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Ele vai estar com vocês para sempre. Você não vai estar só, tá? Então, aquele que é de Deus, ele tem a promessa, ele recebe o Espírito, ele se conecta com o Espírito, com a essência divina dele, então ele não se sente só. Foi o que eu falei, pessoas que estão se sentindo solitárias, mesmo rodeadas de pessoas, é porque não tem a conexão com a centelha divina, né? A essência divina que está nele.
Tá só. Aí, Provérbio 3, versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você tem que confiar, pessoal. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho. Então, reconheça que Deus está dirigindo todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Então, Ele vai começar a guiar, endireitar, tá? O que a gente começou de errado, tá? Ele vai endireitar e a gente vai prosseguir a nossa jornada. O que mais? Salmo 16, versículo 7. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite em meu coração me ensina. Então, ali na noite escura, quando você dorme, tá, pessoal? Deus está aconselhando, está ensinando a você na escura noite, né? A noite está ensinando você o que você tem que fazer. Então, é através de sonho, de intuição. Deus está ensinando, mostrando para você, aconselhando o que você tem que fazer, tá? Senhor, tá? O que mais? Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, Deus, aquele que teme ao Senhor, Deus vai instruir essa pessoa. Então, você teme ao Senhor? Você acredita em Cristo, no Filho de Deus? Você acredita em Deus? Então, Ele vai instruir o caminho que você deve seguir. Ele vai mandar o guia, ele vai começar, você vai começar a se conectar. Então, esse Espírito vai começar a guiar você, o caminho que você deve seguir. Não é o seu caminho do ego, não é o seu pensamento. É seguir esse espírito, essa jornada espiritual que você vai entrar. Então, ele vai despertar a sua consciência, vai fazer com que você veja o caminho. Tá? Então, você não vai se sentir perdido. Uma pessoa dessa que Deus está guiando, ela não se sente perdida, ela não se sente só. Mesmo que ela esteja só, ela não se sente só. É igual eu, mesmo eu tendo só, eu não me sinto só. Tá, pessoal? É assim. Então, o Espírito vai estar consolando você, vai estar com você, vai estar dirigindo você. Aí, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o Espírito da verdade foi o que Cristo prometeu a os apóstolos, aos discípulos dele, não foi? Mas esse Espírito agora da verdade não está mais aqui. Ele não vai guiar aqueles que são da verdade, pessoal? Entende, pessoal? Não caia nesse engano, tá? Que o Espírito de Deus está trabalhando, está despertando, você está mostrando o caminho para seguir a verdade, tá, pessoal? Tá? Não é esse engano aí religioso, não, tá? É o Espírito de Deus de verdade que está mostrando qual o caminho seguir. Não é um engano religioso que a gente já passou. Eu passei por vários, tá? Vocês devem ter experimentado também. Todo mundo experimentou um pouquinho, né, pessoal? Experimentou aí dos falsos profetas aí, tá? Aí o que mais? Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade dele. Então, é Deus que vai efetuar na nossa vida, tá, pessoal? Tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, ele deixa ele dirigir você, pessoal. O negócio é que a gente fica no ego, né? A gente quer coisa do ego, tá? A gente tá querendo ir pela direção do ego e não é assim, tá? Principalmente aquele que estão desperto, tá? Não pode andar a lá vão ter. Aí o que mais, pessoal? Tiago 1:5.
Se algum de vocês tem falta de saber, peça a Deus. Então, tá com falta de saber, peça a Deus, que dá todo livremente, de boa vontade, e será concedido. Então, dê a Deus, peça a Deus, ore a Deus, para ver o que é o direcionamento dele para a sua vida. Tá, pessoal? É isso que pessoas espirituais têm que fazer, tá? Antes de tomar uma decisão, esse sentimento de insegurança bater, busca Deus está na sua mão. Veja o que é melhor para minha vida. Ore assim, sinceramente, pessoal. Ele vai mostrar para você, tá? Aí, o que mais? Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Então, o homem está fazendo plano ali no coração, é isso, mas é o caminho, é Deus que vai determinar o seu passo para o caminho dele. Não adianta, pessoal, porque a gente tem um propósito. Você lembra quando eu falei na primeira parte? Por que que estou aqui? Por que que eu nasci nessa realidade? Por que que Deus está me mantendo vivo aqui? O que é que Ele quer que eu faça aqui? Entende? Você precisa saber disso. Aí o que mais? Salmo 48, versículo 14. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Então, esse Deus, se ele for o seu Deus, tá? Se ele for o seu, ele vai ser o seu guia para sempre. Então, esse Deus vai guiar você, pessoal, para o propósito que ele colocou. Eu sei, por isso que ele falou lá, diz o Senhor, eu sei o plano que eu tenho para você. Plano de fazer prosperar e não causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Ele sabe, foi porque ele colocou na sua alma. Mas você não está seguindo esse plano que ele colocou. Você está seguindo a vontade do diabo, você está seguindo o seu desejo, você está seguindo aí, lá vão ter, tá? É por isso. Por isso que você entra nessa energia de tô perdido. Bate esse sentimento de segurança. O que mais? Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habita. Então, o salmista está orando para enviar a luz e a verdade. Então, quem é a luz e a verdade, pessoal? Quem é? E Deus mandou o filho dele, Cristo, né? E ele ensinou a gente para guiar a gente, para levar para o lugar santíssimo, para o lugar onde Deus habita, o lugar santíssimo. É lá que a gente vai se encontrar com Deus e adorar a Deus. Quem? A sua consciência. Tá? Deus quer levar você lá. Cristo, então, ele enviou a luz e a verdade dele, que é Cristo. Então, ele se tornou o caminho de Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a luz que veio ao mundo. Então, ele falou isso. Então, Deus enviou para guiar você até o Santo Monte. Quem? A sua consciência. Para entrar no lugar santíssimo. Então, por isso que ele se tornou o sacerdote que leva a gente até o lugar onde Deus está, o lugar santíssimo, para a gente adorar em espírito, em verdade, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Então, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele vai levar a gente para esse lugar alto, lugar santíssimo do monte, lugar de habitação de Deus. Tá? A nossa consciência. Você vai estar perdido se você vai estar num lugar desse, a sua consciência? Não vai estar pela pessoa. Aí o que? Salmo 25, versículo 5. Guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois é o Deus, meu Salvador.
e minha esperança está em ti o tempo todo. Então, olha o que o salmista está falando, pessoal. Ele guia-me com a tua verdade. Então, a palavra de Deus é verdade. Ensina-me, pois você é meu Deus e meu Salvador. É a minha esperança, eu coloco todo dia em ti. Então, todo dia a gente tem que colocar a nossa esperança em Deus, não em nada que vemos aqui, tá? Nossa esperança está em Deus. O que mais, pessoal? Isaías 30, 21. Quando te desviarem para a direita, quando desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você vai ouvir uma voz, tá? Então, aquele que é espiritual, é do povo de Deus, ele ouve a intuição, tá? Ele ouve o Espírito de Deus. Então, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, aonde é que ele vai ficar? O caminho do meio. Então, o caminho do meio é o caminho que a sua consciência tem que seguir. É o caminho do equilíbrio, do amor, da paz. Então, é o caminho de Cristo. Entende, pessoal? O que mais? Cadê? Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. Guia-me com teu bom espírito por terra plana. Então, a terra é plana. Então, me guia aqui nessa realidade por essas terras planas, né? Com teu espírito. Então, existe um espírito. Aqueles que é espiritual, ele tem esse espírito que guia ele. Então, uma pessoa que tem um espírito, pessoal, ela não entra nessa energia de estar perdida, porque ela tem um guia. A gente não pode ficar sem um guia. Se você fica sem um guia, você está perdido. Entende, pessoal? Está perdido aqui nesse mundo. O que mais? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é um guia também para a gente. Por isso que a gente precisa meditar na palavra, estudar a palavra, examinar a palavra, que ela vai trazer luz à nossa consciência. Ela vai clarear a nossa consciência qual o caminho que Deus quer que a gente siga. Não podemos. Então, aquele que é espiritual, ele tem que ler a palavra de Deus, principalmente que vem com a água pura, a essência pura. Tá? O que mais? Provérbio 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, o passo do homem é dirigido pelo Senhor, pessoal. Aí como é que ele vai entender? É ele se conectando ao Senhor e dizer o que é que ele veio fazer aqui, o que é que eu vim fazer aqui, por que Deus mandou eu nascer aqui, nessa comunidade aqui, nessa família, eu nasci aqui, minha família aqui de baixa renda. Por que então? Eu já fiz essa pergunta para mim, pessoal. Veja aí você, por que você nasceu aí? Por que você está vivo até agora? Existe um propósito pessoal, tá? O que mais? Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da quem está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Então, a mesma coisa que você não sabe de onde vem o vento, de como é que o osso cresce na barriga de uma grávida, você também não sabe como é feita a obra de Deus. Você não sabe. Então, porque Deus está operando na vida das pessoas no invisível e ninguém vê, pessoal. Tá? O Espírito está guiando você e você nem percebe, tá? Então vocês não sabem como é que Deus está fazendo isso. É o mistério de Deus, tá? Está trabalhando aí. Por isso que toda vez as pessoas perguntam, nossa, que bênção, que não sei o que, eu digo, a espiritualidade de Deus está trabalhando na nossa vida.
Quando você é tocado, você sente. É a espiritualidade trabalhando na sua vida, tá? Ao que mais? Isaías 30, 21. Quer você volte para a direita ou para a esquerda, a voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Então, tem que ouvir a voz da intuição, tá, pessoal? E o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, da paz, do amor. Então, a gente agora vai ter que procurar esse caminho da paz, do equilíbrio, tá? Então, se sua vida não está assim, comece a consertar, pedir a Deus para consertar a sua vida. Deus, eu quero entrar no seu caminho de equilíbrio, de amor. Eu quero, né? Eu estou aqui em uma situação perturbada. Perturbada é o que às vezes eu fico orando aqui, tá, pessoal? A minha casa aqui tem melhorado. Opa aí, né? A paz. Então estou pedindo a Deus, né? Resolve como é o caminho de paz, me mostra aí, tá? A gente tem que atender esse chamado, eu vi essa voz, tá, pessoal? Ao que mais? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. Então, aquele que é ovelha de Cristo, tá? Ele ouve a voz de Cristo e conhece, e Cristo conhece a ovelha, que é a ovelha dele. E a ovelha conhece a voz do pastor e segue. Então, seu pastor é Cristo, tá? É ele que é seu pastor. Você tem que ouvir a voz, tá? E ele vai falar o seu coração, tá? O que mais? João 6,45. Está escrito no profeta: todos serão ensinados por Deus. Todo que ouve o Pai, dele aprende, vem a mim. Então, todo aquele que ouve o Pai chamou para a espiritualidade, vai levar você até a Cristo para você ouvir ele e você aprender com ele. Tá? Então, não existe despertar aqueles que não estão se aproximando de Cristo, tá? Esses que estão falando que estão com despertar, mas a frequência de Cristo não coloca a frequência. Tem alguma coisa errada, tá? Porque você, se ouviu a voz do Pai, você vai até Cristo para aprender com ele, né? Ao que mais? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, João 8,47. Olha o que Cristo fala para os fariseus, pessoal. Aquele que pertence a Deus, se não, você não é de Deus, então você ouve a palavra de Deus. E Cristo está falando a palavra de Deus. Você não ouve, né? Você não está me ouvindo porque não pertence a Deus. Então você não é de Deus, é do diabo. Foi o que ele falou. Vocês são do diabo e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Ele já matou gente aí. Ele matou anjos, tirou da presença de Deus vários anos. Ele vai matar você também. Então, Cristo estava falando aquilo para o fariseu. Ele é homicida, ele vai matar você. Tá? E eu vim trazer vida. Né? Não foi assim que Cristo falou? E vida com abundância. Né? O que mais? 1 Coríntios 1, 26. Vamos ler aqui. O que é que Deus está falando? Né? Os apóstolos, através dos apóstolos. Irmão, então, está falando com irmão, então, com pessoas que estão desperta, é espiritual. Irmão, pense no que você era quando foi chamado. Você lembra, pessoal? Quando você foi chamado, despertou aí? Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Então, a gente não tinha muito padrão de conhecimento humano. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então, Deus chamou aqueles que não tinham nem conhecimento dessa realidade. Então, pobre, aquelas pessoas que é indouto. E Deus está chamando, pessoal. Tá? Para que você entre nessa jornada, tá, pessoal? E não fique perdido nesse mundo.
essa energia de estar perdido não esteja em você. Então, como é que podemos sair desse sentimento de insegurança? É a gente atendendo o chamado e entrando no nosso propósito de vida. Então, é assim que a gente sai dessa energia de estar perdido na vida. Só assim, pessoal, tá? Você está perdido aí agora na vida? Você pode estar até tá bem, né, com dinheiro aí, mas você está sentindo vazio, não está tendo gozo na vida, não. O que é que você vê? Você está falando, o que é que eu vim fazer? Meu Deus, você está sofrendo? Então, a espiritualidade está chamando você para você se conectar com o seu Criador, com Deus, tá? Você se alinhar com a espiritualidade e entrar naquilo realmente do que você veio fazer. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Tá bom, pessoal? Tem mais? Tem mais aqui, pessoal. Então vamos lá. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmão, então está falando com o irmão, lembra? Pessoas que é desperta, é espiritual, foi chamado para espiritual. Não é toda pessoa. Irmãos, irmão espiritual, tá? Porque as pessoas lêem a Bíblia, pessoal, tomam a Bíblia como ela sendo participante. Mas não é. Se você ainda não despertou, não se tornou irmão espiritual, você não é irmão, tá? Então, portanto, irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado. Então, você tem que se empenhar agora, você que foi chamado, para empenhar, consolidar esse chamado. E a eleição de vocês. Então, a eleição, seu propósito que você veio fazer aqui. Se empenhe a colocar o seu empenho nisso aí. Então, olha o que Pedro está falando para os irmãos que foram chamados, tá? Foram consolidados. Então, consolide esse chamado. Como é que você consolida o chamado? É você entrando na eleição, então, naquele propósito que você veio fazer aqui, porque Deus colocou você aqui para fazer um propósito. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, jamais você vai tropeçar no buraco, jamais você vai ficar perdido, jamais você vai cair, vai tropeçar o pé. Por quê? Aquele que tropeça o pé em pedra é que não está vendo nada, está cego. Então, quando você entra no seu propósito, você tem clareza mental, você está entendendo o que é que você está fazendo, então você não tropeça em nada, você não vai cair. Mas aquele que está tropeçando, cara, é porque ainda está cego, tá ainda dormindo, está ignorante as coisas de Deus. Está dormindo. Então, quem é cego, é por isso que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Então, vocês vão para esses pastores cegos, dizendo que vai guiar você, ou então para esses espiritualistas cegos, tá? Eu vou ler, eu estou vendo coisa, eu vou ver coisa de você. Então, esse é um caminho cego, vai levar você por buraco. Então, ambos vão tropeçar na vida. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar verdades aqui, tá? Eu sei que isso não vai trazer benefício nenhum para mim, porque eu sei que muitos vão ficar enraivados comigo aí quando ouvir isso, tá? Mas eu tenho que falar essas coisas que estão acontecendo debaixo da nossa cara, para que você entre na verdade. Porque sem verdade não vai haver expansão da consciência, não vai haver despertar nenhum. É conversa fiada. Tá certo, pessoal? Acabou, tá, pessoal? 54 minutos. Graças a Deus acabamos a tempo. Obrigado vocês, tá? O, a visualização aí, pelos comentários, tá, pessoal? Obrigado, tá? Continue, tá? Nessa jornada que você começou, tá? Não é fácil? Não é fácil, tá?
Mas estamos aqui para um dar força ao outro, ajudar o outro, tá? Na caminhada, ajudar você a seguir sua vida e com alegria, com gozo na alma, fazendo aquilo realmente que você veio fazer, tá, pessoal? Se meu vídeo está lhe ajudando, graças a Deus, tá, pessoal? Se não, tá, pessoal? Procure pessoas que possam lhe ajudar, tá? Não pessoas que vão desviar você da verdade, tá? Tá certo? Agradecer a você, a Deus, a essa espiritualidade. Obrigado, tá? Por você não me deixar, Espírito. Obrigado. E agradecer até a próxima, tá? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!